Olá mais uma vez, espero que todos aí estejam bem. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Professor Celso falando com vocês. Prazer ter você aqui para a gente trocar mais uma ideia a respeito, dessa vez, da história, tá? Caso você não seja inscrito no meu canal, considere se inscrever, ficarei extremamente honrado com a sua inscrição, tá? Curta, compartilhe e comente o vídeo, já vou deixar avisado desde já para ficar mais fácil para vocês, tá? O tema que agora nós vamos conversar, né, hoje também dia 1º de novembro, né, o famoso dia de Todos os Santos, né, amanhã feriado aí, né, dia dos de finados, né, ou dos fiéis defuntos, como falam. Vai dar tempo da gente descansar, vai dar tempo de você assistir o vídeo, vai dar tempo de você comentar, vai dar tempo de você compartilhar, vai dar tempo de você fazer um monte de coisa e eu, obviamente, vou ficar extremamente grato com relação a isso, tá? Vamos trocar uma ideia agora sobre neocolonialismo e imperialismo, tá? Inclusive está passando aí nos dizeres, embaixinho aí no banner, tá? O que vai rolar nesse nosso bate-papo, tá? Então vamos entender o seguinte: o imperialismo, que a gente vai entender daqui a pouquinho, ele tem muito a ver com a ideia também de neocolonialismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas tudo isso começou por uma questão bem simples. Depois da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial ela começou mais ou menos em 1760, a partir da Inglaterra. Quando começa a Revolução Industrial, a forma de trabalhar se modificou, e por consequência disso, a economia, a formação social, a cultura, tudo isso vai se modificando por conta da Revolução Industrial. O que nós temos nesse primeiro momento? Na Revolução Industrial, né, propriamente dita, o surgimento da utilização do carvão mineral, da máquina a vapor e do ferro. Então, esses são as ferramentas, vamos dizer assim, principais dessa revolução. Tá? O carvão para aquecer as caldeiras, né, onde vai ser produzido o vapor, e o vapor que vai fazer as máquinas funcionar. Então, a partir daí, a gente começa aquilo, né, nós que estudamos história, vamos falar que começa a industrialização, tá? Então, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né, à medida que os anos vão passando, o pessoal nas fábricas, né, aquele pessoal que vai querer investir mais em tecnologia para tentar melhorar o modo de produção, tentar ganhar seu dinheiro, tentar viver a sua vida, tá? Então, em 1760, né, como eu falei para vocês, a Inglaterra começa nesse cenário. Passa-se o tempo e lá mais ou menos entre 1850 e 1870, a gente vai para a chamada Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, nós temos agora a participação de outros países e não apenas países europeus, tá? Nós temos agora os Estados Unidos e o Japão, tá? E na Europa, países como Alemanha e França também vão começar a dar seus passos nesse processo de industrialização. E tudo isso é uma corrida propriamente dita, tá? Como eu falei, corrida imperialista, né? O imperialismo, isso de uma corrida. Então, pensa assim, se na primeira Revolução Industrial eu tinha o ferro, o carvão mineral e a máquina a vapor, com o avanço tecnológico, agora eu tenho ferramentas melhores. Vou colocar a palavra ferramenta para você entender. Porque agora eu tenho a energia elétrica, eu tenho o aço, e eu tenho o petróleo, tá? Então facilita por quê? Eu posso criar motores a combustão, as fábricas podem ficar funcionando diuturnamente por conta da energia elétrica e por aí vai. Mas vamos tentar entender o seguinte: o processo industrial, ele visa mercado consumidor, tá? Gente que compre os produtos, visa aquisição de matéria-prima, né? E também precisa de mão de obra, né? Gente para trabalhar, para fabricar as coisas. Como na Europa já estava, né? Assim, os europeus falaram assim, bom, na América já está ali tudo garantido, os Estados Unidos estão ali com a sua política América para os americanos. Onde a gente vai explorar, né? O que a gente vai explorar agora, né? Então, esse processo industrial, ele também será conhecido como capitalismo industrial, tá? E aí, a partir daí, né, dentro dessa corrida, as coisas vão acontecer. Como as indústrias estão crescendo, né, estão buscando tudo isso, né, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra e por aí vai, novos investimentos serão necessários. Por conta desses novos investimentos,
além do capitalismo industrial, que fala, obviamente, das indústrias, nós teremos o capitalismo financeiro, tá? O surgimento de bancos, onde poderão ser feitos empréstimos, investimentos, tudo isso para fazer com que a classe burguesa, que é a que domina esse cenário dentro da industrialização, elas possam aumentar os seus lucros e, a partir daí, poder explorar novos territórios, tá? Então, capitalismo industrial, a fábrica, capitalismo financeiro, os bancos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Maravilha. Continuando, então, essa fase, né, os recursos, não assim, né, apenas um adendo no que a gente no capitalismo financeiro, tá? Desculpa ter gaguejado que eu estava pensando no que eu ia falar. O caminho para os bancos e as agências financeiras, eles serão necessários justamente porque não existe aquela ideia ainda de economia global, tá bom? Não tem esse negócio de globalização, como a gente conhece a partir dos anos 1990, tá? Mas já havia países que estavam explorando novas terras, principalmente a Inglaterra, né? O Reino Unido ali tornou-se um império durante um bom período, principalmente após a vitória contra Napoleão Bonaparte, e ela pôde impor a sua cultura, a sua língua, os seus costumes em muitos locais. Inclusive, há uma frase muito interessante a respeito do imperialismo britânico, que é assim, né? É o império onde o sol nunca se põe, porque havia pontos de exploração de ingleses, onde os ingleses exploravam, aliás, né, para ficar mais explicado, em todos os continentes. Então, tinha na América, no caso, alguns países antes da independência, as 13 colônias antes da independência dos Estados Unidos, e depois a Inglaterra metendo o bedelho em muitos países também, né, nesse contexto. Ainda que houvesse a política América para os americanos, a Inglaterra ainda tentava dar uma bicadinha aqui. Na África, que a gente vai ver agora na partilha da África, né, com relação ao imperialismo, e na Ásia, né, falar na Índia, por exemplo, falar na China, e por aí vai, tá bom? Então, para tudo isso, precisava de grana, né? A grana fazia isso. Porém, no capitalismo, existe o problema da desigualdade. Essa desigualdade ela vai acontecer também, principalmente entre pessoas que não conseguem investir. Então, algumas pequenas empresas não conseguem concorrer na mesma velocidade que grandes empresas. Então, essas pequenas empresas acabavam sendo ou indo à falência ou sendo compradas pelas grandes empresas. Então, no caso, o cara vendeu, pelo menos ganhou uma grana, né? Ou então ele acabava falindo justamente por conta de uma concorrência praticamente desleal de grandes empresas contra empresas menores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender agora o imperialismo propriamente dito, tá bom? Os países europeus eles tinham o objetivo de ampliar os recursos necessários para a expansão desse sistema industrial. Então, as potências europeias começaram a entrar em novos territórios e dominar a periferia do capitalismo. O que é a periferia do capitalismo? Se eu estou falando de uma Europa do século XIX, que é o centro econômico, a periferia é tudo aquilo que está perto. Nesse caso, tem a África e tem a Ásia, tá? No caso dos Estados Unidos, doutrina Monroe, tem o continente americano, né? A doutrina Monroe foi aquilo que eu falei, né? América para os americanos. Eles não se metiam, né? Os Estados Unidos não se meteria em nada que tinha lá com a Europa, e eles também não gostariam que a Europa se metesse em nada que tivesse a ver com a América. Somente os Estados Unidos fariam isso, tá? Então, os territórios ocupados pelas potências europeias a partir do século XIX, estavam na África e na Ásia, tá? No caso da América, os Estados Unidos começou, então, a resolver isso aí. Já o neocolonialismo é o nome dado à nova forma de colonização europeia. Porque, vamos lá, século XV e XVI, quem estava na frente ali como potências mundiais era Portugal e Espanha, eram Portugal e Espanha. E no caso deles, o mercantilismo visava o quê? A colonização de exploração. Explorava uma terra se utilizando de trabalho escravizado, como aconteceu aqui no Brasil e como aconteceu em algumas colônias espanholas aqui na América, tá? Com o passar do tempo, isso foi caindo, Portugal e Espanha foram perdendo seu espaço no cenário econômico, e aí essas novas potências foram aparecendo, né? Por exemplo, a Inglaterra, depois a Alemanha, depois a França, e por aí vai, tá? Então, quando eles olham, eles viram os olhares, eles voltam seus olhares para
Ásia e para a África, eles vão fazer assim, bom, não dá para fazer escravizado mais, porque escravizado não compra. Quem compra é quem trabalha, quem recebe salário. Então, nós não vamos fazer escravizados, nós vamos fazer consumidores. Então, a principal ideia dessas potências europeias era mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, tá bom? Salário baixo. Eles não iam pagar os mesmos salários para pessoas de países periféricos do capitalismo, ele não ia ter um salário igual ao salário de que era pago para os europeus. Isso tem a ver principalmente com uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Vamos lá. Então, diferente do que aconteceu na Idade Moderna, onde havia, né, o sequestro de pessoas no continente africano para trabalhar como escravizados no continente americano, agora os europeus eles entram no continente africano, impõem a sua vontade, impõem a sua cultura, o seu modo de agir, a sua língua, tá? Tudo aquilo, eles tentam transformar os locais ali onde eles entram em pequenas partes da Europa sem serem respeitadas como parte da Europa, tá bom? São colônias, mas os colonizados lá não têm os mesmos direitos, por exemplo, do que o nativo do país, como, por exemplo, da França, da Alemanha, da Inglaterra e por aí vai, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, todos esses países começaram, então, a voltar os olhares ali para a África e fazer aquilo lá. Falando, então, nesse caso da África e da Ásia, vamos falar da partilha da África, né? O que foi a partilha? Foi o seguinte, a gente está na corrida imperialista, tá? E para todo mundo entender, a corrida imperialista é o contexto de disputa entre países imperialistas por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, exercendo dominação, muitas vezes militar, e sobre diversas áreas, tanto do continente africano como do continente asiático e até da Oceania também, tá? Querendo ou não, a Austrália, durante muito tempo, a Inglaterra meteu o bedelho lá, tá bom? Então, vamos entender assim. Na Alemanha, o primeiro-ministro alemão, né, o chanceler alemão, na época, um cara chamado Otto von Bismarck, ele convidou as potências europeias para uma reunião na cidade de Berlim, que ficou conhecida como a Conferência de Berlim. Então, entre 1884 e 1885, aconteceu algo mais ou menos assim. Vou explicar da forma que eu falo para os meus alunos. O Otto von Bismarck pegou o mapa do continente africano, botou em cima de uma mesa, pegou uma régua, apenas exemplificando, tá? Pegou uma régua e começou a traçar. E aí, a cada traço que ele fazia, era determinado qual país ia pegar aquela fatia que estava sendo traçada ali no continente africano. Um detalhe interessante que nenhum africano foi convidado para essa reunião, tá bom? É só para vocês verem. Somente 2 países já formados ficaram de fora da partilha, que foi a Libéria e a Etiópia, que já eram países independentes. Já o resto foi dividido entre Inglaterra, França, Espanha, que já tinha suas colônias, Portugal, que já tinha suas colônias, Alemanha, Bélgica, tá? E por aí vai. No caso da Bélgica, tem uma história até interessante, que o rei Leopoldo II da Bélgica, ele vai criar um instituto de pesquisas, né? Se não me engano, era o Instituto de Pesquisas do Alto Congo, que era o seguinte, era o rei Leopoldo contratando um monte de gente para ir até o Congo para saber o que tinha de interessante para o rei da Bélgica. E aí descobriram que tinha coisa interessante, que tinha principalmente ouro, tá? Obviamente, houve um processo exploratório muito grande nessa região, tá? O rei Leopoldo II, ele foi considerado um dos maiores genocidas da história, porque ele impôs o desejo imperialista dele de riqueza e de poder às custas da vida de muitas pessoas daquela região, tá? E ainda hoje o Congo sofre por conta desse genocídio causado pelo rei Leopoldo II da Bélgica. E vale uma ressalva, tá? Não é só o Congo que sofre com isso, né? O até então Congo belga na época, né? Praticamente a grande maioria dos países africanos, eles sofrem com
miséria, desigualdade social, com crises políticas, crises econômicas, guerras civis e por aí vai, justamente porque não houve por parte de nenhum país europeu o interesse em fazer aquela região crescer, porque aquela região, para os países europeus, servia apenas como fonte de exploração, tá? Então, hoje, países africanos que falam línguas europeias é um bom sinal de que eles foram, né? É a melhor prova que a gente pode falar de que realmente houve essa intervenção maciça de tudo aquilo que era europeu em cima de um povo que não queria, que não estava sequer preparado para isso, mas foi obrigado a aceitar. Então, depois da divisão do continente africano, nós temos assim, né, a região noroeste e parte central pertencendo à França, a região mais ao sul e um pedacinho do nordeste pertencendo à Inglaterra, pontos que pertenciam à Alemanha, como no caso Camarões, né, o que hoje é o Camarões, a Namíbia e a Tanzânia, partes de Portugal, Angola e Moçambique e a Guiné, e no caso da Espanha, o Marrocos espanhol, que fica na região do Marrocos, no norte do Marrocos, e o Saara Ocidental que até hoje é razão de treta. E a Itália também recebeu alguns pedacinhos, como a Líbia, a Eritreia e a Somália italiana, tá bom? Então tudo isso foi traçado por um cara que eu não sei se ele pisou lá na África, eu acho que não, eu não tenho essa informação, infelizmente, peço desculpas a vocês, meus colegas, mas mesmo sem pisar lá, ele simplesmente fez um traçado num papel, num mapa, e falou, nós europeus, nós somos os melhores, nós somos os mais avançados, então cabe a nós dominar tudo isso. E aí que entra o negócio do Darwin, que eu vou falar para vocês, tá? Charles Darwin, ele foi um dos caras que pensou na teoria da evolução das espécies através da seleção natural. Inclusive, esse é o nome do livro dele, tá? A evolução das espécies teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. E para Charles Darwin, evolução, tá? Evolução significa adaptação ao meio em que se vive, tá bom? O primo do Charles Darwin, se não me engano, acho que não lembro o nome dele agora, se eu disser, eu vou falar bobagem, então só vou falar que foi o primo do Charles Darwin. Ele foi o criador de um negócio chamado eugenia, que diz que certos grupos étnicos são superiores a outros, onde nesse caso ele chamaria de raças. E nesse caso, na questão da eugenia, deveria ter uma raça pura. A miscigenação, a mistura de raças, comprometeria o processo, o progresso humano, a evolução humana. Tá? Então, a eugenia tem aquele critério de criar a raça pura, a ideia da raça superior. Então, aquele cara lá da Alemanha, né, o austríaco que depois controlou a Alemanha, ele não é novidade o que ele está falando na Europa, tá? Já era um pensamento europeu de longa data. Inclusive, quando teve na França, se não me engano, a Conferência Internacional das Raças, um conferencista brasileiro, ele disse que o Brasil estaria passando por um processo de embranquecimento e que em 30 anos, a partir daquela data, né, início do século XX, o Brasil seria um país de maioria branca, justamente por conta da chegada dos imigrantes. O que não aconteceu, né? Ainda bem que ele errou, né? Até porque uma frase, né, um contexto extremamente racista, mas tem que pensar o seguinte, tá, galera? Naquele momento, para eles, isso era perfeitamente normal. Hoje a gente sabe que não é. Tá? Hoje, graças à nossa Constituição, o racismo ele é crime, tá? Mas naquela época, para eles, era algo perfeitamente normal. E onde que o Charles Darwin deu brecha nisso aí? Porque vai ser criado o termo darwinismo social, porque ele vai falar uma coisa que é mais ou menos assim. Locais que têm maior incidência solar, ou seja, o sol bate mais tempo, o cara não consegue trabalhar, produzir, estudar, porque ele tem que se esconder do sol. E é justamente no centro do continente africano, tá? Locais onde o sol está na medida certa, nem é muito quente, nem muito frio, dá tempo do cara estudar, trabalhar, progredir, ser alguém na vida. A Europa está nessa faixa, tá? Então, para Charles Darwin, talvez, né, eu não quero pensar que ele tenha achado isso, né? Eu não quero imaginar que ele tenha sido esse racista. Só que vamos lá. Ele era um cara branco, rico do século XIX,
morador da Inglaterra. Então, né, dá para imaginar que o pensamento dele era voltado, obviamente, a uma ideia de povo europeu superior aos outros. E aí o pessoal só se utilizou disso aí justamente para isso. Foram muitos missionários cristãos e cientistas para o continente africano também, justamente para tentar entender como é que funcionava o pessoal, né? Como é que as pessoas agiam. Obviamente, missionário cristão para tentar converter o pessoal, né, das religiões que eles tinham para o cristianismo, e os cientistas para entender tudo aquilo que podia ser entendido na questão de ciência lá no continente africano. O pessoal, né, os governos se utilizaram desses estudos e dessas pesquisas, né, das viagens dos missionários, né, dos relatos dos missionários e das pesquisas científicas para poder se aproveitar e dominar a região, tá? Missionário não queria dominar nada, missionário só queria converter o cara ao cristianismo. Cientista não queria dominar nada, cientista só queria estudar a partir da natureza africana, que era diferente da natureza europeia, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre a Ásia, a gente vai falar do caso do Japão, tá? O Japão, ele sempre foi um país fechado até por conta da distância com relação à Europa, tá? Desde o século XII, no Japão, segundo relatos, né, no nosso século XII, o Japão, a figura do imperador não era uma figura de poder centralizado, tá? O imperador ele era muito mais uma figura divina. Hoje o Japão ele é uma monarquia, tem uma monarquia constitucional, há um imperador japonês, tá? E há um primeiro-ministro, como eu falei, né? Uma monarquia constitucional. Tem o imperador e tem o primeiro-ministro. O imperador é o chefe de estado, o primeiro-ministro japonês é o chefe de governo, tá? A primeira visita de europeus ao continente, ao Japão, foi feita por portugueses, tá? Lá por volta de 1540, 42, tá? Obviamente, tentaram realizar transações comerciais e tentaram impor o cristianismo, né? Quem mandava no Japão nessa época não era o imperador, como eu falei para vocês, né? Porque desde o século XII ele não manda, mas eram os shoguns. Os shoguns, eles eram, nesse caso, os grandes proprietários de terra que tinham sob o comando deles os samurais. E abaixo dos samurais, nós tínhamos os daimos, que eram o pessoal na hierarquia, e nós tínhamos os camponeses, tá? E aí, o que aconteceu? O pessoal cristão que estava no Japão tentou se rebelar contra o Shogun, né, um dos Shoguns. E aí, o que o Shogun fez? Matou todo mundo que era cristão. E a partir daquele momento, o shogunato decidiu que é o seguinte: não tem mais contato com ninguém que venha trazer cristianismo ou fazer comércio com a gente. De vez em quando, parava um navio lá, se eu não me engano, holandês, mas era só para descarregar ou carregar, não tinha contato com mais nada, tá? Só que na metade do século XIX, né, lá por volta de 1863, 68, uma coisa assim, aliás, um pouco antes, 52. Foi 52? Bom, enfim, metade do século XIX. Como eu falei, aqui é bate-papo, não se preocupe com datas, não se preocupe com nada, as datas estão todas aqui, depois vocês podem até procurar em alguma pesquisa Google, tá? Mas em meados do século XIX, os Estados Unidos forçou a barra. Os Estados Unidos falou assim: ou vocês comercializam com a gente, ou a gente arrebenta vocês no tiro de canhão. O Japão não era muito poderoso em questão de guerra, até porque eles não tinham sequer indústrias, tá? O Japão vivia sob o regime feudal até metade do século XIX. Regime feudal, como eu falei, shogun proprietário de terra, samurai, o policial, vamos dizer assim, do shogun, tá? Os daimos que controlavam ali, seriam nobre, né, nesse sentido, no paralelo com os europeus, mas não que ele fosse um nobre, e os camponeses que trabalhavam, e os camponeses trabalhavam para sustentar o shogun, tá? Era assim que funcionava. Então, os Estados Unidos força a barra, e aí nós temos a chamada restauração Meiji, tá? O imperador Mitsuhito, ele nasceu em 1800, a data tá aqui, tá anotada a data. Ele nasceu em 1852 e faleceu em 1912, tá? Quando ele estava no poder, ele era um jovenzinho de 15 anos, tá? Ele era um jovenzinho de 15 anos. E quando vem a ideia da industrialização, o imperador japonês gostou da ideia. Ele falou: vamos botar isso para funcionar, então. Vamos fazer, então, o Japão se tornar uma potência.
Só que o Japão é um arquipélago com algumas ilhas grandes e outras ilhotas ali, e que não conseguem produzir tudo, tá? Mas uma coisa foi certa: o Japão vai viver um período de intensas reformas, vai acelerar o processo de industrialização, vai desenvolver a educação, vai desenvolver um eficiente sistema de transporte e comunicação, que vai também recuperar a economia. De que forma isso vai acontecer? Vamos lá. O Japão precisava de matéria-prima, então ele precisava explorar territórios. Então eles vão invadir a China no finalzinho do século XIX, tá? Finalzinho do século XIX, 1894, 95, e nessa guerra sino-japonesa, tá? O Japão vai vencer e vai controlar a Manchúria, que é a região norte do Japão, e depois vai ter uma guerra contra a Rússia em 1904 e 1905, e o Japão vai vencer também, e além do controle na Manchúria ser confirmado, ele também vai dominar a península da Coreia. E esse domínio japonês no continente asiático e depois nas ilhas da Oceania que o Japão vai controlar, vai durar até 1945, quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos e os aliados, né? Logo depois das duas bombas que os Estados Unidos lançam lá nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, essa proposta de imperialismo japonês valeu por quê? Porque, querendo ou não, sendo uma ilha, a produção é pouca e a demanda é muita. Então, a exploração de território forneceu ao Japão as matérias-primas necessárias para que houvesse um avanço no processo de industrialização. Tudo bem? No caso da Inglaterra com a China, nós vamos ter a famosa Guerra do Ópio, que eu comentei no vídeo ali falando do Karl Marx ali, tá? E o que vai acontecer? Essa guerra vai rolar entre 1840, 1839 e 40 até 42, tá? Serão duas guerras. A China não vai gostar da venda do ópio, né, que é uma substância extraída da papoula, e ela tem uma ação alucinógena, tá? É uma droga, a pessoa fica fora da realidade. E os chineses vão destruir parte da carga, tá? Por conta disso, né, da carga de ópio que chega. A Inglaterra vai, com a sua potente marinha, entrar em combate com a China, vai vencer, e aí vai ser assinado o Tratado de Nanquim, que foi o seguinte: a China, além de deixar a Inglaterra comercializar o ópio, a China ainda teve que entregar as cidades de Hong Kong, a cidade de Nanquim e a cidade de Xangai para a Inglaterra. Então eles dominaram essas três cidades, né? Hong Kong foi entregue ali no final do século XX à China. Então, uma treta lá entre Hong Kong e China, porque Hong Kong acabou sendo capitalista e a China toda é socialista, tá? Sem contar que ainda teve que, né? Entrou como ainda teve uma indenização que a China teve que pagar, né? Só para vocês entenderem, tá? Nesse caso agora, nós vamos entre 1800 e tá anotado aqui, 1856 e 60, França e Estados Unidos vão se envolver, obviamente, além dos ingleses, também para tomar conta dessa região toda ali na questão da China, tá? Só para vocês ficarem aí cientes com relação a isso, tá? Então, o imperialismo inglês na China não foi pelo domínio do território chinês, tá? Mas por influência política e econômica sob o governo local. Não eram os ingleses que controlavam, propriamente dito, toda a China, tá? Com exceção de Hong Kong, Xangai e Nanquim, o governo chinês, ele intermediava, ele era um intermediador, digamos assim, né? Ele intermediava as coisas que a China fazia justamente pela força econômica, pela força política que a Inglaterra tinha. Então, esse imperialismo, ele existiu, mas ele não foi de controle do território chinês como um todo, diferente no caso do que aconteceu no continente africano, tá? Então havia, nesse caso, aquele ideal civilizatório do europeu, né? O europeu achava que ele tinha, por conta de toda a tecnologia, de todo o avanço tecnológico, de todo o poder econômico, de toda a ciência, de todo o saber, eles eram
continente destinado a dominar o mundo. Daí entra aquele negócio que eu falei para vocês do darwinismo social, o que realmente é uma coisa extremamente chata, né? Isso atrapalhou muito a vida das pessoas, tá? Deixa eu só explicar para vocês uma coisa, tá? O darwinismo social, em termos práticos, vai enxergar os costumes e as tecnologias europeias como extremamente avançados, tá? Esse ideal civilizatório aliado ao darwinismo social, tá bom? E os outros povos, como asiáticos, africanos, oceânicos, e aí se a gente passar para o nosso lado aqui, os Estados Unidos vão olhar para nós aqui, latino-americanos, eles vão olhar para nós como pessoas que precisam ser dominadas por esses avanços tecnológicos, tá? Tudo isso, tudo que é de bom vem deles e tudo que é ruim tem que ser tirado de nós, tá? Para que seja colocado o bom deles. Por exemplo, nós falamos português brasileiro justamente porque fomos colonizados por portugueses. Então, o que veio para cá? Os costumes portugueses, a religião portuguesa, que era o catolicismo, a língua portuguesa, que depois foi se modificando até se transformar em português brasileiro, mas grande parte dos costumes que nós temos ainda hoje são frutos de um processo de colonização, de exploração, tá? Só para vocês entenderem aí. Então, as ideias do darwinismo social, elas apenas serviram para disseminar o quê? Preconceito com relação às outras culturas, enganos com relação a outros povos. Porque o maior problema é esse, né? Certa vez eu perguntei para um aluno, né, para vários alunos, se você ver, por exemplo, estamos no século XV e o português encontrou com um indígena, né? Século XVI, né? 1501, tá? Para iniciar o século XVI, porque o Brasil foi descoberto no final do século XV. Tem um português e tem um indígena. Aí eu perguntei para os alunos, qual dos dois estão evoluídos? A maioria respondeu o português. Eu falei, não, gente, vocês não entenderam. Evolução é adaptação ao meio que se vive. O indígena está adaptado a qual meio? Ao meio que ele vive, a selva. O português está adaptado a qual meio? A Europa. Então, evolução nesse sentido é adaptação ao meio que se vive, tá? Aí eu perguntei, qual deles é o melhor? O pessoal respondeu o português. Também não tem melhoria. Nenhum é melhor que o outro. Porque eu falei assim, qual deles tem melhores formas artísticas? Qual deles tem melhores músicas, melhores danças, melhores trajes? Eles falaram português. Então, essa ideia preconceituosa, ela tá já intrínseca em boa parte de nós brasileiros, porque nós fomos ensinados assim, tá? Então a gente tem que tirar essa ideia de que um é melhor que o outro, tá? Porque cultura é a demonstração dos saberes do povo. E não tem melhor ou pior, não tem cultura inferior e cultura superior, como os europeus falavam, como os estadunidenses falavam durante um tempo, e os africanos e asiáticos eram obrigados a aceitar, e os latino-americanos eram obrigados a aceitar, tá bem? Então, isso foge da ideia do que tem que ser hoje, tá? Hoje isso não pode existir, tá bom? Aquele pessoal naquela época pensava assim, porque a política, a economia, os valores sociais que eram praticados na Europa, eles acreditavam tanto que aquilo era bom, que eles achavam que era bom para os outros. Só que não, tá? Só que não, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? No caso ali da Europa, né? Eles vão viver um período de glamour, né? Invenção e tudo mais, né? E vai ter a chamada Belle Époque, né? A Bela Época. E aí, né? O ápice da vida urbana europeia vai estar lá em voga, né? Tudo aquilo que é lindo e maravilhoso vai estar ali funcionando, né? Por exemplo, locais iluminados, né? Energia elétrica, meios de transporte, comunicação. Então, aquilo ali vai ser a expressão da máxima maravilha que os europeus podiam criar, tá bom? Explicando bem o que é Belle Époque, também está anotado aqui, ó, Belle Époque. Expressão francesa utilizada para retratar o grande momento de euforia, urbanidade e desenvolvimento artístico, intelectual, econômico e tecnológico europeu no fim do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Obviamente que essa corrida imperialista ela vai dar margem para a Primeira Guerra Mundial, que é o assunto que a gente vai conversar no próximo encontro nosso, tá? Eu espero que você tenha gostado dessas informações que eu passei para vocês até agora. Agradeço aqui pelos 30 e poucos minutos em que você investiu seu tempo para estar me escutando. Agradeço demais por isso.
Lembre-se de se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito. Curta, compartilhe e comente, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá? No mais, eu me despeço, agradeço mais uma vez a atenção de todos. É isso. Um abraço.